Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, sua manhã poderosamente. Quarta-feira, mais uma manhã, nós estamos aqui para orarmos junto, para buscarmos o Senhor, para ouvirmos a palavra, para ministrarmos a palavra no nosso coração, para declarar o quanto nós necessitamos da presença do Senhor. Agradecer ao Senhor por cada dia, por cada manhã, pela presença do Espírito Santo, que nos ajuda na caminhada dia a dia na presença do Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é Deus grande, poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Amém? Hoje eu quero falar de ser valente para ser diferente. Amém? Nós vivemos numa sociedade que valoriza a conformidade, a aceitação social e a popularidade. Ser diferente, aceitar o desafio de cada dia, ser moldado, ser transformado, é um desafio mesmo. E a pressão para se encaixar nos padrões impostos pelo mundo pode nos levar a negar a nossa individualidade, silenciar nossa voz e abandonar nossos valores. No entanto, a palavra de Deus exorta, como o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho tremendo esse versículo. Nós vemos a palavra de Deus nos convida a sermos autênticos, vivermos de acordo com a verdade e não nos conformarmos com esse mundo. Hoje eu quero falar da importância de sermos diferentes em um mundo de conformismo, buscando inspiração, coragem para vivermos uma vida autêntica e fiel aos nossos princípios. Ser autêntico significa ser verdadeiro com você mesmo, consigo mesmo, aceitar as suas particularidades, expressar sua individualidade sem medo do julgamento alheio. A autenticidade não se trata de ser perfeito, mas de ser real, de reconhecer as suas fraquezas e de buscar crescimento pessoal. Em um mundo onde nós vemos que a mídia social nos bombardeia com imagens idealizadas, expectativas irreais, a autenticidade se torna um ato de resistência. A coragem de permanecer, a valentia de ser diferente, nos liberta da necessidade de nos compararmos com os outros e nos permitir abraçar a nossa própria história e jornada. A autenticidade também implica viver de acordo com seus valores, suas crenças, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, em um mundo que muitas vezes recompensa a mediocridade, a conformidade, a coragem de ser diferente, a valentia de realmente querer ser transformado, pode ser um ato de rebeldia e de fidelidade a Deus. A autenticidade, ela está ligada à fé. Quando nós cremos em Deus, na palavra, nós somos transformados de dentro para fora e a nossa vida passa a refletir a verdade e o amor de Cristo. A fé, ela nos liberta da necessidade de agradar os outros e nos capacita a viver uma vida agradável a Deus. A fé nos dá coragem para defender nossos princípios, mesmo quando nós somos pressionados a comprometer nossa integridade. E através da fé, nos lembramos que somos amados, que somos aceitos por Deus, independente de todas as nossas imperfeições, das nossas diferenças. Nesse mundo que nós vivemos, nós vemos que muitas vezes nos faz sentir inadequados, rejeitados. A fé em Deus nos dá segurança de que somos amados e que somos aceitos por eles, exatamente como nós somos. Essa segurança nos liberta para sermos autênticos, para vivermos uma vida que reflete a verdade e o amor de Deus. Viver a autenticidade no dia a dia pode ser um desafio, mas é possível com a ajuda de Deus. Algumas dicas
para cultivar a autenticidade da nossa vida. Ser honesto consigo mesmo, com os outros, mesmo quando a verdade for difícil de aceitar. Reconhecer as fraquezas, buscar crescimento pessoal, confiar na graça de Deus para ser transformado. Viver de acordo com valores, crenças, mesmo que isso significa ser diferente da maioria. Não ter medo de ser diferente, pois Deus te criou com um propósito único. Busque a aprovação de Deus, não dos homens, pois a sua opinião é realmente o que importa. Certifique de que pessoas que te amam, te aceitam como você é, pois elas vão ajudar você a florescer a sua autenticidade, a sua verdade. Use talentos, dons para glorificar a Deus, porque Todo-Poderoso, Ele nos deu presente para nós abençoarmos as pessoas. Quando vivemos na autenticidade, inspiramos outros, para fazer o mesmo. A coragem de ser diferente pode desafiar status, promover mudança, impactar o mundo de forma positiva. Ao ser autêntico, mostra que o mundo é possível viver uma vida plena e significativa, sem se conformar com os padrões da sociedade. A nossa autenticidade é um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos e deslocados. É um convite para aquele que quer encontrar liberdade em Cristo. A autenticidade nos permite construir relacionamentos profundos, significativos, baseados na confiança na verdade. E quando somos autênticos, atraímos pessoas que nos valorizam pelo que somos e não pelo que fingimos ser. Em um mundo que nos pressiona a nos conformar, a coragem de ser diferente é um ato de liberdade e de fidelidade a Deus. E ao vivermos essa autenticidade, honramos a Deus, inspiramos outros e construímos uma transcendência na nossa existência. Que possamos ter coragem, ter valentia de ser diferente, de viver de acordo com a verdade, de impactar o mundo com amor, com a graça de Deus, e que a nossa autenticidade seja um testemunho de poder transformador do Evangelho e convite para que os outros também encontrem a liberdade em Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por nos criar de uma forma tão única e especial, Senhor. Ajuda-nos a ter coragem, valentia, de sermos autênticos, verdadeiros, de viver de acordo com a tua verdade, não a nossa, e de não conformarmos com este mundo. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, da tua graça. Que em nome de Jesus nós possamos inspirar outras vidas. Vá de encontro àqueles que têm dificuldade de ser livres consigo mesmo, de viver como são. Perdoa aqueles que procuram buscar a aprovação de outras pessoas e sofrem tanto por isso. Nós precisamos da aprovação do Senhor, porque o Senhor nos aceita como nós somos, mas o Senhor quer também transformar nossas vidas para que sejamos cada vez melhores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz e um grande abraço.